Fala aí, pessoal, tô eu aqui de volta e hoje trazendo uma ideia que eu tive para montar um tecido ortofônico para esse amplificador. Esse amplificador, quem não viu, pode ver aqui no canal, tem uma série de vídeos onde eu construo as várias etapas, seja a etapa que envolve a marcenaria ou seja a etapa que envolve a eletrônica. É um amplificador valvulado. E esse amplificador está há muito tempo pegando poeira aqui. Vejam só, eu quero montar uma tela com tecido que não vai ser tecido ortofônico. Eu não vou entrar aqui na discussão a respeito das qualidades que um tecido ortofônico pode ou não trazer. Porque se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que existe uma grande discussão a respeito de se o tecido ortofônico, além de proteger da poeira, ele gera uma melhoria ou não no som que está se ouvindo. Eu não vou entrar nessa discussão. O que eu quero fazer é o seguinte, eu achei um tecido muito bacana, esse tecido aqui, ó. Um tecido que eu comprei numa promoção, um tecido barato, e eu estou pensando em pegar uma área desse tecido que tem uma série de estampas diferentes e colocar aqui, ó, na frente do amplificador. A ideia é a seguinte, a ideia é eliminar essa poeira que está chegando aqui até o alto-falante. E para fazer a moldura aonde eu vou prender esse tecido, eu tenho aqui do lado essas duas madeirinhas, duas ripas de pinos que eu vou utilizar na construção dessa moldura, tá bom? Então é isso, vamos acompanhar essa construção e ver aí o resultado, se vai ficar uma coisa bonita. Pelo tecido, eu acho que vai ficar um resultado bem bacana. Vamos acompanhar aí. Bom, daí agora vem a questão, como é que a gente vai fazer o corte nessas madeiras aqui para poder fazer essa moldura? Vocês podem, de repente, pensar em fazer uma madeira reta dessa forma e a outra aqui assim, dessa forma. Cortando aqui, por exemplo, e fazendo a união desse lado com esse. A questão é que vai ficar mais difícil fazer essa união, prender uma madeira com a outra. Então, o ideal aqui seria fazer o quê? O ideal é utilizar um esquadro. E aí, utilizando o esquadro, a gente vai fazer um corte dessa forma aqui, nesse sentido aqui assim, assim. E desse jeito, a outra peça vai encaixar aqui. E depois, para prender tudo isso, eu vou utilizar o grampeador. Se o grampeador não rachar essa madeira de pinos, vai ser a solução que eu vou adotar. Então o que eu preciso para fazer o corte corretamente é pegar o esquadro, colocar o esquadro aqui, paralelo aqui a madeira, vir descendo. Quando chegar aqui nessa beirinha, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Um corte. Faço esse corte e aí vai ficar a madeira aqui com esse corte, a outra eu vou fazer o mesmo corte, vai encaixar desse lado e do outro, e dessa forma eu vou conseguir fazer a moldura circundando por todo o amplificador. Vocês podem ver aqui que não é fácil trabalhar com esquadro, tá vendo? Principalmente se o esquadro não tiver uma qualidade legal, ele dá uma pequena diferença como essa daqui. Mas tá tudo bem, vamos construir, vou terminar a moldura toda e depois vou colocar o tecido aqui na frente. Então esse aqui é o grampeador de tapeceiro que eu vou utilizar, que é o mesmo grampeador que eu já utilizei anteriormente para poder montar esse amplificador amarelo. Você pode escolher uma série de diferentes grampos. O grampo que eu estou utilizando é esse daqui, tá? E eu vou fazer um teste com a madeira para ver se ela vai rachar. Então eu vou vir aqui com o grampeador, vou segurar, pressionar, foi. Ó, ele praticamente entrou na madeira e não rachou. Ou seja, é uma boa notícia. Bom, depois de ter grampeado, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma cola branca só para garantir que vai ficar bem preso. Eu coloquei só dois grampos em cada uma das extremidades e acho que merece um reforço, principalmente porque o meu corte não ficou muito perfeito. Ainda bem que eu não preciso viver fazendo esse trabalho, ou seja, eu não vivo de marceneiro, senão eu tava frito, ia passar fome, mas vamos lá. Pessoal, então aqui eu tenho o tecido, eu vou escolher um pedaço da estampa, um pedaço que tenha um nexo, que eu consiga cortar de uma forma interessante. Eu vi aqui que tem uma parte de perigo, alta voltagem, isso aqui é legal, vai ficar bacana, dentro da questão de colocar como um tecido, entre aspas, ortofônico para um amplificador valvulado. Então aqui eu tenho a minha moldura, né? A moldura que eu construí para colocar o tecido. Vejam que esse lado é o lado que está grampeado. Essa parte mais branquinha aqui no meio é a cola branca que eu coloquei para reforçar.
Só que eu não vou utilizar essa parte como o lado frontal. Eu vou utilizar o lado que não tem o grampo. E dessa forma vai ficar uma coisa mais lisa e não vai ficar aparecendo essa protuberância por trás, esse grampo aqui, ok? Então, a ideia é fazer isso daqui, colocar a moldura, o tecido, esticar, e eu vou esticar ele utilizando o grampeador. Eu vou grampear aqui no verso da madeira. Bom, aqui tá a moldura já pronta, tá lá, toda bonitinha. Agora é só colocar no lugar. Pessoal, então esse aqui foi o resultado. Eu gostei muito do resultado. Ficou esticadinho, deu aquele ar que eu estava querendo, deu um ar diferente e deu a proteção ao alto-falante. Essa proteção foi contra a poeira e também contra algum eventual instrumento ou coisa que venha bater no alto-falante, porque da forma como estava, eu podia deixar cair uma chave de fenda, podia bater com o braço do instrumento ou coisa do tipo, já que eu trabalho com tudo isso no mesmo espaço. Então o resultado foi muito legal, foi muito funcional e ainda deu essa aparência bacana. E aí galera, gostaram do resultado? Eu achei que ficou bem legal. Eu achei que o tecido deu um ar bacana, deu uma proteção para o alto-falante e eu não senti mudança no som. É claro que antes que alguém venha atacar alguma pedra e argumentar que o tecido tem uma estampa, isso pode atrapalhar o som, faz o seguinte: pega o tecido que você pensa em utilizar, pega o amplificador, cobre lá no amplificador, toca, sente o som, tira o tecido, bota de novo, toca e vê se vai atrapalhar. Vê se tem uma espessura que está atrapalhando o som ou você sentiu a deficiência em alguma frequência após ter utilizado ele. E aí você tira a sua própria conclusão e decide ou não utilizar o tecido para fazer o papel lá do tecido ortofônico. E como uma outra ideia, eu deixo aqui esse amplificador que eu montei há muitos anos atrás, onde eu utilizei o que no tecido ortofônico? Meia calça feminina. Você encontra ela em diferentes cores e pode ser uma outra ideia. Eu coloquei ela dobrada porque tão somente uma parte do tecido ficava aparecendo muito do outro lado e achei que protegia pouco. Então eu coloquei duas meia calças, né? Elas ficaram em paralelo e com isso esticadinho e deu esse ar aqui. E além disso, o uso aqui do tecido me deu a oportunidade, como o tecido era grande, de fazer uma outra coisa. Como vocês podem ver agora nessa imagem, eu fiz uma capa para a mesa de som aqui do meu estúdio. Então eu pedi para minha esposa costurar, eu cortei certinho, ela costurou a beirada, fez a bainha direitinho e agora eu tenho essa capa aí que protege a minha mesa aqui no estúdio. Gente, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha aí com os amigos e a gente se vê em breve, tá bom? Um abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau!